Pessoal, eu que agradeço, principalmente a Liga e a professora Cláudia, pela oportunidade de falar aqui para vocês hoje. A professora Cláudia, como disse, sabe que eu tenho um carinho muito grande pela área acadêmica, sempre quis ir para esse lado, e ela realmente me conquistou para a parte de endodontia. Tentei sair para outras áreas, mas ela sempre me puxou de volta ali. Então, eu queria trazer para vocês a visão que eu tenho da endodontia, né? Um pouquinho além de livro, um pouquinho além do que é colocado como técnica, como termo científico, aquela coisa maçante e pesada. Então, eu vou abrir aqui para vocês a minha projeção. Vocês me avisam quando estiver projetando. Foi? Tá certo. Bom, então, como vocês sabem, o tema de hoje, vou falar um pouquinho sobre a importância dos protocolos de descontaminação do canal reticular. E por que eu quis falar da importância em si, e não só dos protocolos? Quando a gente pensa, pessoal, na endodontia como um todo, a gente tem que entender que o nosso paciente ele vai além de um dente. Tá? Ele não é só aquele paciente que vem reclamando da dor, que você tira a dor e tchau, nunca mais vê ele. Muitas vezes acontecem situações de falhas mesmo, de erro, que poderia ser evitado. Né? Então, imagina uma situação. Imagina vocês lá, depois de uma semana extremamente cansativa, conseguiu o final de semana ir para a praia, aí você olha seu WhatsApp e tem uma mensagem. Bom dia, doutor. Sei que hoje é domingo, mas o dente que o senhor fez esse canal semana passada está doendo muito. Como que a gente vai reagir a esse paciente? A gente já entregou um trabalho a ele, né? Se a gente já realizou a endodontia, por que aquele dente está doendo? Na realidade, a gente fica igual a Lumena lá do BBB, a gente perde o argumento. A gente não consegue debater o assunto com ele porque a gente entende que isso pode ser uma falha nossa. Principalmente quando a gente tem certeza dos processos e das etapas que foram realizadas durante todo o preparo, tá? Então, como que o paciente chega para a gente, né? Tanto o paciente que vem de um retratamento, né? Seja de um dente que está com tratamento de canal, ou seja, de um paciente novo, geralmente ele vem com algumas sintomatologias. Então, o paciente ele já vem estressado, ele vem cansado, ele está incomodado com aquela dor, uma coisa constante, que nada melhora para ele. E ele chega falando, eu sinto uma pontada no dente. Meu dente dói quando eu tomo água gelada ou alguma comida muito quente. Eu passo a mão no meu dente, eu sinto que o pé do dente está inchado. Então, são sintomas, né, que o paciente passa para a gente de uma forma bem leiga mesmo, que a gente precisa interpretar isso. Infelizmente, esses conceitos eles já caíram na população de que sentir essas sensibilidades depois de um tratamento de canal é normal. E aí a população em si faz o canal e vive aí uma vida com dor, sem ter um acompanhamento, sem saber que isso pode ser resolvido. É nosso dever como dentista parar com essas definições e quebrar de vez com esse tabu de que um dente que foi tratado ainda, ele vai continuar doendo para o resto da vida. Isso não acontece, pessoal. É normal, sim, depois de um tratamento de canal, né, sim, 2 dias depois, ou no mesmo dia, o paciente ainda sentiu um desconforto, porque ele ficou anestesiado, ficou de boca aberta, você retirou um nervo. Então, muitos fatores aconteceram durante o atendimento em que ele ainda tem uma sensibilidade. Agora, para o resto da vida, isso não pode acontecer. É nosso dever resolver. Seja a gente resolvendo diretamente ou encaminhando para alguém mais experiente. Tá? Doutor Gustavo? Oi. Licença, desculpa atrapalhar, mas eu acho que a sua tela do PowerPoint não está passando. Está aparecendo para a gente o PowerPoint inteiro. PowerPoint inteiro? Calma aí. Não está em tela cheia, sabe? E agora? Agora foi. Obrigada. Vocês querem que eu volte um pouquinho? Pode ser. Vou voltar um pouquinho. Só para vocês verem a imagem. Aqui da situação que eu comecei falando, né? Quando o paciente manda aquela mensagem, a gente fica sem ter argumento para responder. Depois o paciente, quando chega no consultório, ele chega reclamando de algumas situações
E só um minutinho, eu vou fechar minha câmera que eu tô vendo que está travando, tá? Vamos lá. Bom, e aí essas situações o paciente vem relatando diversos incômodos, e é nosso dever, como dentista, mostrar para esse paciente, Bom, e como que a gente vai fazer isso, então? A gente tem que partir para a investigação. Primeiro de tudo, a gente começa com a anamnese. A anamnese é onde a gente vai conversar com esse paciente, fazer a parte de documentação de dados mesmo, entender a queixa principal dele, o porquê que ele está procurando você, seja por esse incômodo ou seja por algum outro motivo. Entender como que está a saúde geral desse paciente. Enfim, coletar bastante informação nessa entrevista com ele. Depois disso, a gente vai para o exame clínico, onde visualmente a gente vai tentar encontrar o que está acontecendo com aquele dente que ele está relatando. Será que tem um edema? Será que tem uma fístula? O que está acontecendo? Ele sente uma sensibilidade na palpação, na percussão? Faz o teste térmico, ele tem algum tipo de resposta? Então, é sempre bom a gente investigar, colocando a mão mesmo, enxergando o que está acontecendo, e aí, junto com os exames complementares, que podem ser tanto a radiografia como uma tomografia, ou às vezes até um exame de sangue para ver uma descompensação que ele tenha de um estado de saúde sistêmico. Então, a gente tem que juntar todos esses critérios para conseguir investigar e fechar um diagnóstico. Além disso, é muito importante que a gente tenha sempre um termo de consentimento com o nosso paciente. E nesse termo de consentimento é onde você vai deixar escrito e deixar claro para ele o seu trabalho, mostrar para ele o que aconteceu com ele, qual é o plano de tratamento, como deve ser feito os cuidados depois do tratamento, quais são as expectativas, tudo aquilo tem que estar muito bem escrito. Porque na endo, se essa lesão não regredir, como que você vai provar para ele que você fez o seu trabalho corretamente, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente pega a radiografia para fazer uma avaliação, o que a gente precisa enxergar? Vamos pensar nessa primeira radiografia aqui. A gente tem uma endo nessa região, que é onde esse paciente achava que incomodava ele. Só que quando a gente faz a radiografia, o que a gente percebe? Uma raiz residual que estava recoberta por gengiva, então ele nem lembrava que tinha aquela raiz mais. Essa raiz, ela estava ali contaminada, inclusive gerando lesão. Gerava incômodo para ele. Só que a única referência dele era o tratamento de canal. E o que acontece? Se a gente deixa essa raiz por mais tempo ali, essa lesão ela pode progredir, alcançar a região apical do dente adjacente e, consequentemente, contaminar todo esse tratamento de canal aqui. Então, é importante usar a radiografia justamente para poder investigar se é o relato do paciente ou se é alguma coisa próxima. Aqui nessa outra radiografia, a gente tem um tratamento de canal que não foi até o comprimento de trabalho, né? Então, será que essa parte ela foi descontaminada corretamente? A gente tem uma linha radiolúcida aqui, que pode ser tanto sugestiva de um canal lateral quanto de uma fratura. E aí, para determinar aqui, a gente vai pedir uma tomografia para esse paciente. Além disso, nessa radiografia, a gente enxerga uma desadaptação da coroa desse paciente. Então, será que o micro-organismo está entrando por aqui, contaminando esse canal? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Nesse outro caso, o paciente já tem tratamento de canal nos dentes anteriores. Se vocês olharem aqui na região cervical desse dente e na coroa como um todo, bastante restauração. Então, clinicamente, como que está essa restauração? Aqui a gente consegue ver uma linha radiolúcida. Pode ser uma desadaptação. Se está desadaptado, provavelmente o micro-organismo está entrando e contaminando esse canal aqui. Além disso, quando a gente olha de maneira geral, a gente percebe outra lesão no outro dente. E aí, quando o paciente sente o incômodo, ele pode sentir em toda essa região anterior. E ele não sabe direcionar você para onde essa dor dele está. Então, a gente cabe as radiografias para investigar. Mas no caso onde a paciente sentiu um incômodo, na realidade, com a estética da restauração. Ela queria trocar os amálgamas que ela tinha. Só que quando a gente faz uma radiografia, a gente percebe que por baixo desse amálgama tem uma lesão de cárie extensa que compromete a câmara pulpar, consequentemente o canal radicular,
e gera uma lesão apical. Então, às vezes, a paciente ela tem um relato de dor, acha que isso é normal, acaba passando porque a polpa necrosou, e aí ela vive a vida dela e a lesão progredindo sem que ela tenha consciência do que está acontecendo. Porque justamente já caiu na população esse fator de que sentir dor, sentir um incômodo, sentir alguma coisa ali sempre nos dentes é normal, e não é normal, tá? Então, eu queria apresentar esse caso clínico para vocês. Esse é um paciente que passou por um trauma na região anterior, né, mais especificamente no dente 21, e foi realizado um tratamento de canal nesse paciente. É um paciente masculino, de 20 anos, e ele não apresentava nenhum tipo de sintomatologia. Ele não reclamava de dor, ele não tinha sensibilidade térmica, ele vivia a vida dele normalmente. O que será que estava acontecendo aqui para essa lesão ainda estar aqui, né? Se era um follow-up de 5 anos, ou seja, uma radiografia de acompanhamento depois de 5 anos de tratado esse canal, o porquê que ainda tinha essa lesão lá no periápice? E aí, se a gente pega um caso desse no consultório e fica um pouco inseguro, a gente vai consultar algum colega. Quando a gente consulta algum colega, se não for o colega ideal, esse colega dá dicas erradas do que pode acontecer, né? Então, você pode ouvir que a endodontia não funciona, é melhor tirar o dente e vender um implante. Muito dono de clínica, quando a gente é recém-formado e vai trabalhar, chega e fala isso, olha, canal tenta uma vez, se não deu certo, se continuou com dor, tira e vende um implante, vamos se livrar desse paciente bucha. E, gente, isso é totalmente antiético. O paciente ele está ali totalmente vulnerável, esperando você tratar ele, resolver o problema dele, e aí você está induzindo um tratamento mais invasivo, um tratamento mais custoso para ele em questão de dinheiro, sendo que você tem ali uma possibilidade de tentativa de retratar esse canal, ou de fazer uma cirurgia parendodôntica, ou, enfim, de traçar estratégias antes de vender o implante propriamente dito, antes de fazer a extração desse dente. A gente precisa preservar o dente. E aí, onde será que está a falha naquela radiografia que eu mostrei para vocês? E eu gosto muito de fazer analogia, e eu trouxe para vocês essa imagem como se fosse uma limpeza de banheiro. Será que a falha estava no cimento que foi usado? Será que foi na instrumentação? O que aconteceu? Se naquela radiografia que eu mostrei, o comprimento estava até o final, era um paciente que não tinha sintomatologia, por que ainda tinha aquela lesão? Provavelmente estava falha na limpeza e desinfecção. E aí, para a gente definir o que é limpeza e desinfecção, é só a gente pensar nesse exemplo que eu trouxe do banheiro. Limpeza é quando a gente vai tirar a sujidade de algum lugar. Então, quando você joga água lá ou você varre o banheiro para tirar toda aquela poeira, você está fazendo uma limpeza. E aí, no momento que você joga os produtos químicos, né, seja o cloro, seja um desinfetante, é onde você vai fazer a desinfecção daquele ambiente, para matar os micro-organismos patogênicos, ou seja, os micro-organismos que podem gerar doença. E isso não é diferente no tratamento endodôntico. A gente tem também a nossa vassoura, o nosso cloro, a gente tem os nossos equipamentos para fazer essa limpeza e desinfecção, para tentar corrigir essa falha. Partindo desse princípio, essa equipe, quando atendeu esse caso clínico, foi investigar mais a fundo. E aí, o que eles encontraram? Encontraram mais um canal no incisivo central. E aí a gente já pensa, qual que é a anatomia do incisivo central? Não é ter um canal e uma raiz? Aqui já teve uma variação. E essa negligência de não investigar se existia uma variação causou problema para o paciente, né? Não em questão de dor, mas ele tinha aquela lesão que perdurou por 5 anos. Então, foi realizado novamente o tratamento, né? Foi retirado todo aquele material antigo, feito um novo processo de limpeza e desinfecção e tratado os 2 canais. E aí, como resultado, depois de 18 meses, a gente já consegue perceber que teve uma evolução na reparação tecidual. Então, aquela lesão melhorou. O que faltava nesse caso? Simplesmente limpar. Simplesmente tirar os micro-organismos dali, né? E se a gente tivesse escutado outros conselhos, os conselhos errados, a gente tinha indicado uma exodontia para esse paciente. Ia fazer ele perder um central com 20 anos. Olha como é sério.
como isso tem que ser levado em consideração. E não adianta, pessoal, existe a complexidade anatômica. Essa é uma imagem que a professora Cláudia ama. Eu coloquei em homenagem a ela, inclusive. Essa é a imagem de um molar em que mostra que ele vai muito além do que a gente enxerga numa radiografia. Às vezes, na radiografia, a gente enxerga lá o número de raiz e o número de canal, só que a gente não consegue enxergar as ramificações que tem dentro dele. Então, dentro do canal principal, outros canais, canais secundários, canais laterais, eles se abrem a partir daquele canal principal e dão esse prolongamento no comprimento da raiz. E quando a gente chega lá na região apical, a gente tem o que a gente chama de delta apical, que é como se o canal principal ele parasse e abrisse em vários ramos. Então, a gente pensa, quando o biofilme radicular, né, o biofilme lá de dentro da contaminação, ele é formado, e aqui a gente tem uma imagem ampliada dele, ele não vai ficar só ali no canal principal, aonde a nossa lima alcança. Ele vai entrar por todos esses espacinhos que ele encontrar. O micro-organismo ele é muito pequeno, então ele consegue invadir esses espaços e sair contaminando tudo. Por isso, a gente tem que pensar muito bem nesse processo de limpeza e desinfecção. Essa é a grande, não digo solução, mas esse é um grande fator para a endodontia ter um sucesso. A gente conseguir descontaminar esse canal. E para isso a gente precisa entender quem são esses nossos vilões, quem são os inimigos que a gente está combatendo ali. E se a gente vai observar e estudar sobre isso, os micro-organismos eles vão variar de acordo com o tempo cirúrgico daquilo, né? Como assim? Então, numa infecção primária, a gente tem um grupo de micro-organismos que contaminam aquela região. E aí, numa infecção secundária, ou seja, já foi tratado o canal uma vez e ainda apresenta uma contaminação ou o canal é recontaminado, outros grupos de micro-organismos se estabelecem. E ainda existem os resistentes, que eles ficam lá, eles perduram por mais tempo. Mas qual que será que é a nossa intenção, então? Já que a gente conhece os vilões, será que é fácil a gente eliminar os vilões? Na realidade, não, pessoal. A gente nunca consegue 100% de efetividade, né? A gente nunca vai conseguir esterilizar o canal. Isso não é possível, nem é esse o objetivo da endodontia. O que a gente consegue fazer durante o tratamento endodôntico é justamente reduzir essa quantidade de micro-organismos da região, limpar o máximo que a gente conseguir, modelar esse canal para conseguir adaptar bem o nosso material obturador. Com isso, a gente dá a chance do nosso organismo conseguir reagir contra aquele agressor. Então, o nosso sistema imunológico ele precisa de uma ajudinha. A gente tira a contaminação e ele dá conta do resto. É a mesma coisa daquele caso clínico lá do começo que eu mostrei para vocês. Quando foi tirado a contaminação daquele segundo canal, o sistema imunológico conseguiu regenerar a parte óssea. Então, é muito importante que a gente consiga tirar o máximo de micro-organismos possíveis. Tá? E como se já não bastasse aqueles micro-organismos que eu mostrei para vocês, será que tem como piorar? Será que fica pior esses micro-organismos? Sim, tem como piorar. E isso é por pura negligência do profissional. Se a gente pensar no ecossistema da boca, a gente encontra muito mais micro-organismo do que dentro do canal radicular propriamente dito. E o pior, a gente começa um tratamento endodôntico e deixa esse dente aberto, a gente vai misturar ainda mais micro-organismos de outras regiões, né? Ou seja, qualquer tipo de alimento que essa pessoa comer, qualquer coisa que ela colocar na boca, qualquer que seja o hábito que ela tenha, vai trazer diferentes micro-organismos para dentro do canal radicular. E aí você está dificultando. É como se você jogasse terra dentro daquele banheiro que você tem que limpar. O seu trabalho vai ter que ser dobrado. Essa não é a intenção. E para a gente não correr esse risco, para a gente ter um trabalho mais fácil, digamos assim, a gente precisa proteger o nosso paciente. Isso é muito negligenciado, principalmente quando a gente se forma. Vocês vão ouvir, quando vocês saírem da faculdade, que isolamento é bobeira, que isolamento é coisa de faculdade, que na faculdade o canal você faz de um jeito, na vida você faz de outro jeito.
Isolamento perde muito tempo. E, na realidade, pessoal, se a gente for ver, o que a gente tem de custo aqui? O custo recorrente são os lençóis de borracha e a esterilização. Você não tem um custo maior para poder promover um isolamento. O isolamento, quanto mais você pratica, mais rápido você fica. Então, você não vai demorar mais 10, 15 minutos, igual você levava na faculdade. Você faz isso em 3, em 2 minutos você isola um dente. Com a prática, você consegue melhorar essa habilidade. E aí, usando sempre o isolamento, você consegue proteger o seu paciente. Vale lembrar, como um fator muito importante, é que depois de isolado esse dente, a gente precisa fazer uma desinfecção no meio da que a gente isolou, tá? Daquele dente que estava ali, daquele lençol que foi colocado ali. Então, é legal a gente passar uma clorexidina para tirar ainda mais as bactérias que ficaram ali naquele meio depois do isolamento. Então, quando a gente pensar em endodontia, a gente tem que pensar em isolamento. Não adianta querer fazer uma endodontia sem isolamento e depois ficar chorando com o paciente ligando para você. O paciente ele vai te incomodar porque ele está com dor. E o pior, você tem que ter consciência de que está fazendo alguma coisa errada. O certo é isolar, o certo é a gente fazer a limpeza e a desinfecção. Como que a gente vai ser negligente ao ponto de não utilizar o isolamento absoluto, deixar aquele dente aberto, misturando com saliva, contaminando mais ainda, deixando uma bactéria resistente. E aí esse paciente com aquela bactéria resistente, a lesão ela vai evoluindo. Se é um canino, pode chegar na órbita, atrapalhar a visão desse paciente. Se é no molar, chega no seio maxilar e pode gerar uma sinusite para esse paciente. Então, são muitos fatores que tem que ser levado muito a sério. Não é simplesmente um tratamento de canal que ali rapidinho você faz. É uma coisa muito séria, você está combatendo uma patologia. Ela deve ser levada com muita importância e muito peso para vocês, ok? Então, endodontia sempre com isolamento. Com isso definido, pessoal, vamos só lembrar um pouquinho os passos do tratamento endodôntico, porque eu sei que aqui tem gente que está começando a ver endodontia e tem gente que já está praticando. Então, o que a gente tem na endo, né? A gente tem um dente, que esse dente ele iniciou uma lesão, aqui nesse caso uma lesão de cárie. Essa cárie ela progrediu através do esmalte, através da dentina e chegou lá no tecido pulpar. Começou a iniciar um processo de inflamação desse tecido pulpar. E aqui é onde vem a sintomatologia. O paciente ele vai sentir dor, vai sentir o coração batendo dentro do dente, ele vai sentir aquela dor espontânea ou aquela dor congelado. É aqui, nessa etapa, que ele começa a sentir os sintomas. Nesse momento, quando a gente consegue intervir com o paciente, a gente já pode dar seguimento. Quando a gente não faz a intervenção, né, quando o paciente não procura a gente para resolver esse problema, essa polpa ela vai entrar em um processo de necrose. Ou seja, ela vai morrer, vai perder a vitalidade que ela tem. E aí, consequentemente, ela vem morrendo, e aí essa contaminação, esses micro-organismos do tecido morto, eles se espalham na região apical. E aí essa região apical começa a induzir a perda óssea, e isso só vai aumentando, aumentando e aumentando. Então, vamos supor que a gente conseguiu intervir. Então, o que a gente vai fazer? O paciente já foi anestesiado, o paciente foi isolado, e aí a gente vai começar o processo de acesso nesse dente. A gente vai remover todo o tecido cariado, a gente vai expor a câmara pulpar, vai tirar o teto, vai fazer aquela forma de conveniência. E aí, com a polpa exposta, a gente vai entrar para fazer a pulpectomia, junto com a odontometria. Ou seja, a gente vai tirar esse tecido, vai tirar essa polpa dali, e vai medir esse dente, seja da forma com radiografia, né, que a gente faz aquele cálculo da odontometria, ou seja com localizador apical. A gente mede esse dente para a gente saber até onde a gente pode trabalhar nesse dente. E depois de esvaziar a câmara pulpar, a gente precisa fazer o processo de limpeza e desinfecção, que é o PQC, ou o preparo biomecânico. É justamente essa etapa aqui, onde a gente troca as limas, onde a gente irriga com hipoclorito, é onde a gente pode usar uma instrumentação mecânica, a gente vai fazer a modelação desse canal.
que esse processo, que também limpa, ele gera um problema. Esse problema é chamado de smear layer, ou uma lama dentinária. É como se aquela parede de dentina que estava contaminada com aquele biofilme virasse uma pasta. E aí essa pasta, ela vai bloquear os túbulos dentinários. Os túbulos dentinários são os túbulos que existem dentro da raiz do dente, ele é totalmente permeável. E aí, se a gente passa essa lama, todos aqueles canais que eu mostrei para vocês que saem do canal principal, eles ficam obliterados. Então, o seu material irrigante não consegue penetrar nessa estrutura. E aí você deixa a contaminação lá. E aí você pode ter uma falha no seu tratamento endodôntico. Então, aqui a gente tem, né, na imagem o smear layer, como ele é, né, macroscopicamente, e aí, com essa ampliação, a gente enxerga que essa lama, ela fica toda presa no dente. E depois que ela é removida, os túbulos ficam expostos, tá? Mas o que é, de fato, isso? Como que isso acontece? Existe uma coisa chamada efeito pilão. O efeito pilão é quando a gente está instrumentando um dente, e aí a gente põe, ó, aqui é uma raiz de dente, a gente vem com a lima, e essa lima, quando ela vai instrumentando, ela vai jogando toda essa lama para a região apical. Isso é uma coisa que deve ser evitada. A gente fica trocando limas sem fazer irrigação, a gente acumula o smear layer nessa região. E aí é como se você prendesse a contaminação aqui, e aí você tem um insucesso no seu tratamento, né? Esse smear layer, gente, ela é uma lama dentinária que ela é formada de duas camadas. Ela tem uma camada mais superficial, que é uma camada orgânica, onde a gente tem polpa, colágeno, resto de sangue e micro-organismo presente nele. E ela tem também uma camada mais profunda, que é onde ela vai ter a raspa de dentina, que são chamados debris, e os micro-organismos. E aí, o que a gente precisa? Se existem duas camadas nesse smear layer, a gente precisa usar de estratégias para conseguir dissolver essas duas camadas. Então, a gente tem, para a camada orgânica, um solvente orgânico, que é o hipoclorito de sódio. E o hipoclorito de sódio, ele se apresenta em diversas concentrações. A gente tem o líquido de Dakin, que é a 0,5% de concentração, a solução de Milton, que é 1%, e a soda clorada, que é 2,5%. E por que tem isso? Cada concentração é destinada para uma finalidade. Então, a gente tem o líquido de Dakin e a solução de Milton, quando a gente tem um tratamento de biopulpectomia, que é quando a nossa pulpa está viva. A gente vai fazer a instrumentação desse canal, quando a gente vai jogar o hipoclorito dentro dessa raiz, a gente tem que usar uma concentração mais baixa, porque existe menos micro-organismos ali, a gente não precisa agredir o meio para conseguir combater esses micro-organismos. Diferente de uma nefropulpectomia, né, ou uma endodontia de polpa morta, onde a gente vai usar a soda clorada, que é uma solução de 2,5%. Ela é mais concentrada, ela é mais forte. Ela precisa combater todo aquele tecido necrosado, tirar os micro-organismos que induziram a lesão lá no periápice. E aí, a soda clorada, ela também pode ser usada na câmara pulpar. Como ela fica fora da região da raiz, ela pode ser usada independente se é em necropulpectomia ou em biopulpectomia. Vale lembrar, pessoal, que é necessário seguir essas concentrações com indicações, porque se a gente tiver um extravasamento desse material, ou seja, se o hipoclorito passar da região do comprimento do canal e chegar na região óssea, a gente tem um processo de inflamação nesse paciente. O hipoclorito, ele é tóxico, né? Então, ele causa mal se cair em contato com mucosa, se cair na região do periápice, se cair na roupa, ele mancha. Então, é um produto forte que deve ser usado com muita cautela e proteção. Mais um ponto positivo para o isolamento absoluto. Você está irrigando, se estourou sua seringa, o seu paciente ele não ingeriu aquele líquido, ele está protegido. E aí, para complementar, para tirar a parte inorgânica do smear layer, a gente tem o EDTA.
O EDTA, ele é um quelante, é como se ele fosse um desengordurante junto. E esse quelante, ele vai dissolver toda aquela parte de dentina que ficou ali contaminada com micro-organismo também. A gente tem ele na forma líquida, que é usada para irrigação final. Então, depois de todo o processo de instrumentação, você instrumenta com uma lima, irriga com hipoclorito, instrumenta com a outra, até você chegar na sua modelação de canal ideal. No final, você vem com o IDTA. E aí, o EDTA, ele vai tirar aquela restinho de smear layer que foi formado, aumentando a permeabilidade daquele canal. E aí, a gente tem também esse EDTA na forma de gel, utilizado para instrumentação do canal, seja mecânico, seja mecânico ou seja manual. Só que aí tem que tomar cuidado, pessoal. Como o EDTA, ele dissolve dentina, se a gente fica jogando isso dentro do canal radicular, a gente tem um amolecimento de toda a região do canal radicular, de todas as paredes internas. Então, aqui, toda vez que você usa o EDTA gel, você aumenta o risco de perfuração, principalmente se você estiver usando uma lima mais rígida. A sua lima, ela vai conseguir penetrar com mais facilidade, porque você deixou mais mole aquela dentina. Tem que ser, o EDTA gel tem que ser usado com muita cautela, ok? Mas ele na forma líquida para irrigação final, maravilhoso. E a gente tem também a clorexidina. A clorexidina, ela vai ser utilizada, né, ou junto com o EDTA, só substituindo o hipoclorito, ou apenas ela. E a clorexidina, ela tem sua indicação também. Se a gente pegar na literatura, a literatura mostra que a clorexidina, ela é tão efetiva quanto o hipoclorito. Então, cabe ao operador definir quando vai usar ou não. Só que a gente tem alguns casos específicos que pedem o uso da clorexidina. Essa clorexidina, ela pode ser comprada pronta ou você pode mandar manipular 2%. Então, vamos pensar nesse caso aqui. Esse é um caso em que o ápice desse dente ainda está aberto. Ou seja, ele ainda está em processo de formação. Se esse dente ainda está em processo de formação, o que a gente tem com esse ápice aberto? Um contato maior da região de dentro do canal com a região óssea. E aí, se a gente vem com o hipoclorito aqui e acaba forçando ele um pouquinho mais, ele acaba extravasando. E aí, se ele extravasa, ele está causando um prejuízo para o seu paciente. O paciente vai ter dor, vai ficar inflamado, tem que entrar com antibiótico, anti-inflamatório, é um caos. Então, nesses casos, a gente prefere o uso da clorexidina. Ela se sobressai quanto ao hipoclorito. Tá? Mas, de maneira geral, vai muito do gosto e muito da filosofia de cada faculdade. Na Unital e na Unesp, o hipoclorito ele é tomado como referência, como protocolo padrão, mas na Unicamp eles tomaram como protocolo padrão a clorexidina. Vai muito da filosofia de onde você aprendeu e o que você vai levar no seu dia a dia clínico. Bom, o que acontece hoje em dia, pessoal? Parece que tudo é uma corrida. Tudo é corrida contra o tempo. Se a gente pensar no desenvolvimento da odontologia, antes o paciente tinha paciência de esperar um tratamento mais longo. Hoje em dia todo mundo quer tudo muito imediato, quer tudo muito rápido. E aí isso traz algumas consequências. Se a gente pensar na endo especificamente, com os preparos mecanizados, né? Então, ao invés de você ficar lá instrumentando com a lima na mão, você coloca a lima que vai girar através de uma força de um motor, fazendo a modelação desse canal, ela é muito mais rápida do que a manual. Então, um preparo de manual que você gastaria aí 30, 40 minutos para finalizar, com o preparo mecanizado, às vezes você faz em 10, 5 minutos. O que acontece, então? Será que a sessão única ela é possível? Será que a sessão única ela é ruim? Já que tem se falado bastante em sessão única, em abrir e fechar o dente na mesma sessão. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Na minha visão, a sessão única ela deve ser consequência do seu tratamento, não o objetivo do seu tratamento. Se a gente abre um dente, a nossa preocupação maior é fazer a limpeza e a desinfecção desse dente. E vai demorar 30 minutos, 1 hora ou 2 sessões que sejam, não importa. O que importa é você descontaminar esse canal. Não ficar
quero fechar, quero fazer uma obturação bonita, quero tirar foto do raio-x e postar lá no Instagram para todo mundo ver. Se a gente pensar num ponto bastante negativo da sessão única, voltando lá para o nosso banheiro que estava sujo, se esse ambiente, né, se esse vaso sanitário ele está contaminado e eu preciso, junto da escovinha, um produto químico, né, para juntar os dois e fazer a limpeza e desinfecção dele, será que se eu fizer isso, ficar esfregando isso por 2 minutos, é a mesma coisa que eu esfregar por 10 minutos? Eu acho que não. Quanto mais tempo você deixar o seu desinfetante trabalhar, quanto mais tempo você conseguir instrumentar aquilo, né, você escovar aquela região, melhor vai ser a descontaminação, principalmente pelo fator de descontaminação através dos irrigadores. Então, é preciso compensar, certo? Se existe a sessão única, se fala muito disso, se é uma consequência do trabalho mecanizado, é preciso compensar essa perda que a gente tem do tempo de material. Como que a gente vai compensar isso? Se a gente pensar no processo de agitação da solução final lá do EDTA, né, ou do hipoclorito, a gente tem o que a gente fazia antes era não agitar esse material. Então, você fez toda a sua endo lá, demorou o que demorou, 2, 3 sessões, obturou e pronto. Só que agora as pesquisas vêm mostrando que a agitação do irrigante ela é extremamente necessária. Essa agitação ela pode ser tanto manual quanto mecanizada. Se a gente pensar da forma manual, esse irrigante que está dentro daquele canal, então a gente encheu o canal de hipoclorito, por exemplo, ele tem que ser ativado. Manualmente, a gente pode fazer isso com um sistema de seringa com agulha, agulhas com escovas, ou mesmo com uma própria lima para isso. Já no preparo, no agitação mecanizada, a gente tem os motores rotatórios e reciprocantes que podem ser utilizados limas específicas acopladas a eles, e essas limas elas conseguem agitar essa solução, além de sistemas sônicos e ultrassom. Um dos exemplos de sistema rotatório reciprocante, a gente tem as escovas e as pontas plásticas. Inclusive, essa parte de estudo de agitação final foi o meu TCC, que a professora Cláudia comentou que me orientou. A gente avaliou sobre isso também. Apresentando um pouquinho para vocês da parte desses materiais, a gente tem as agulhas Navitip. As agulhas Navitip, elas vão fazer o processo de agitação manual. Então, essas agulhas, elas são mais finas, e aí cada cor é em relação a comprimento. Então, a intenção é a gente conseguir colocar essa agulha que vai mandar o irrigante o mais próximo do ápice possível, que é como se fosse um dente. A gente tem uma raiz e a gente tem a agulha que vai lá na região apical e a gente consegue soltar o hipoclorito nessa região, que é a região mais complexa. Lembra que eu falei que tem o delta apical, que tem os canais laterais? Então, é a região mais complexa. E, simultaneamente, concomitantemente, a gente faz a aspiração desse líquido. Então, o líquido sai pela agulha, passa pelo canal e ele é aspirado dentro de um ciclo. A gente também tem as pontas plásticas e aqui o Easy Clean, que pode ser usado como acoplado a um motor reciprocante ou até mesmo na nossa caneta de baixa. São pontas plásticas de uso único, e aí a grande vantagem que a gente tem sobre o Easy Clean é que ele não causa deformação dentro do canal. Por ser de plástico, ele não tem força suficiente para mudar a anatomia daquela região. Ele simplesmente é colocado, ele agita aquela região, ele se bate lá dentro, empurrando a solução para as paredes do canais, fazendo com que essa solução entre naquela complexidade anatômica que eu mostrei. E aí o fabricante manda um protocolo. Então a gente pensa aqui, ó, com o Easy Clean, que é um meio utilizado com motor, né? Então é uma coisa mais rápida. Ele pede 3 aplicações, 3 agitações de 20 segundos. Olha o tempo que, sendo uma coisa mecanizada, já leva. Imagina se a gente não agitar isso, quanto de irrigante a gente vai ter que colocar e quanto de irrigação a gente vai ter que fazer mesmo. Quantas trocas de líquido a gente vai ter que fazer. Por
Por isso a importância dessa irrigação final mais ativa. A gente tem também as limas rotatórias, que elas vão ser acopladas no motor também, a XP Endofinisher. O legal da XP Endofinisher é que ela é uma lima de metal, onde quando você compra ela, né, ela está totalmente retinha. Quando a gente coloca em contato com o nosso canal radicular, né, ou em contato com o meio bucal, mais especificamente numa temperatura de 36, 37 graus, ela cria uma deformação automática. Então, essa lima que era retinha, quando a gente esquenta ela um pouco, ela se deforma. E por que ela se deforma? Ela se deforma para que quando ela for ativada e ela começar a girar, ela tenha esse movimento, onde todo o irrigante vai girar como se fosse uma batedeira de bolo. E aí esse líquido vai ser jogado para as paredes do canal radicular, aumentando a permeabilidade, assim como os outros métodos. A gente tem também o ultrassom, a PUI, que é extremamente conhecida. E o legal do ultrassom é que, dependendo do consultório que você vai trabalhar, tem o ultrassom para pério, né, para fazer a remoção de cálculo, de tártaro. E aí você consegue adquirir tantas pontas de endodontia, e aí tem as pontas que ajudam no preparo, tem a ponta de irrigação final. Como que ela age? Ela age através de vibração. E essa vibração, quando ela está acionada dentro do canal, ela gera a formação de bolhas. Ela consegue fazer com que o ciclo do irrigante se transforme em bolhas e gire dentro desse canal radicular, também aumentando a permeabilidade da solução. Bom, então, resolvido o problema, né, Gustavo? Você falou que o problema era mecanizado, já foi compensado com a irrigação final ativa. Eu já irriguei, será que eu posso obturar? Sempre vem aquela dúvida, né? Do nada bate isso na nossa cabeça. Será que já está pronto? Será que já está bom? Como que a gente vai avaliar tudo isso? Como que a gente vai saber se é um momento de obturação? Se a gente pensa no processo de contaminação, a gente precisa, para nos trazer certeza, utilizar a medicação intracanal. Então, a gente vai usar entre uma sessão e outra mais material, onde a gente consegue aumentar a efetividade de desinfecção. A gente tem uma das principais, eu não sei se aí na faculdade vocês ainda utilizam, mas eu aprendi com esses dois aqui, onde o NDP ele é utilizado para polpa viva. Então, quando você recebe aquele paciente que está no início da sintomatologia, está com aquela fase bem aguda, e aí você, na hora de abrir, fazer seu acesso, teve sangramento, percebeu que era uma polpa viva, você precisa, entre aspas, né, acalmar os nervos. Depois que você tira a polpa dali, você precisa acalmar aquela inflamação, aquela reação inflamatória. Então, o NDP, ele age como se fosse um anti-inflamatório. Ele tem uma leve capacidade de desinfecção, mas ele age mais como se fosse um anti-inflamatório, ajudando aquela região, ajudando a estabilizar a reação imunológica, o organismo entender que os vilões já saíram e que ele pode agora entrar em um processo de reparação. Em outro ponto, a gente tem o PRP, que é indicado para tratamento de polpa morta. Então, quando já passou daquele estágio de contaminação, e aí esse estágio de contaminação trouxe mais micro-organismos mais fortes, que precisam ser combatidos, eles são mais resistentes. Então, o PRP, ele age como um antimicrobiano, como se fosse um antibiótico mesmo. Ele é colocado dentro do canal para continuar o processo de desinfecção. É como se a gente deixasse um produto de molho lá naquele canal, entendeu? Então, ele é utilizado para isso também. E aí a gente tem o nosso grande aliado, que é chamado como padrão ouro, que é o hidróxido de cálcio PA. O hidróxido de cálcio PA, ele se apresenta de duas formas. Você consegue comprar ele só como pó, ou você consegue comprar ele já manipulado na seringa. O hidróxido de cálcio, ele vai ajudar na parte de desinfecção também. Só que tem um porém, ele não pode ser utilizado com resto de polpa dentro do canal. Você tem que garantir que esse canal está completamente esvaziado.
e que passou pelo processo de irrigação, onde teve um aumento de permeabilidade. E aí você consegue uma efetividade maior com esse hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio ele vai ajudar na modulação inflamatória, então ele vai lá na parte óssea da lesão, né? Ele não entra no osso, ele fica no canal, mas ele tem a ajuda lá na parte óssea, onde ele vai modular. O que significa isso? É como se ele fosse mostrando os caminhos da modulação inflamatória. Olha, agora você precisa fazer isso para regenerar o osso, agora você precisa fazer aquilo. Ele ajuda nesse processo, além também de ser um excelente antimicrobiano. E aí, quando a gente pensa nele na forma de pó, a gente tem que colocar ele dentro do canal de alguma forma. E a gente não vai jogar o pó dentro do canal, a gente precisa fazer uma pasta dele. E para isso, a gente precisa de um veículo. Né? Quem que vai levar esse pó para dentro do canal? A gente pode usar o soro, a gente pode usar o anestésico. Esses são veículos mais aquosos. Esses veículos mais aquosos, eles conseguem formar a pasta e escoar para dentro do canal. Só que em contrapartida, a gente precisa que esse canal ele fique com essa medicação por mais tempo, a gente precisa pensar em um veículo mais oleoso, que é o propileno glicol. Esse propileno glicol, ele é um veículo mais viscoso, que vai criar uma pasta mais viscosa, que fica mais tempo dentro do canal. E aí, como complemento, a gente coloca 1/4 dessa mistura, desse preparo, de óxido de zinco. Ué, mas por quê? Para ele ajudar em alguma coisa? Na realidade, a principal função dele aqui nessa mistura é fazer a radiopacidade. Então, quando a gente tirar a radiografia, para o material ficar radiopaco. Então, a gente não vai saber se o canal foi preenchido ou não, tá? Porque o hidróxido de cálcio, ele é radiolúcido, então ele não aparece na radiografia. Bom, e aí a gente tem esse caso em que mostra a ação da medicação intracanal, né? O poder que ela tem. Aqui, mais especificamente, o hidróxido de cálcio, onde a gente tem uma radiografia inicial, e aí foi realizado o acesso aqui, ó, tinha uma lesão cariosa, de um dente descido. Para preservar esse dente, foi realizado um processo de desinfecção com o hidróxido de cálcio. Aqui no artigo em específico, eles não mencionam se eles retiraram o resto de polpa durante toda a raiz, mas eu acredito que sim. Bom, o que aconteceu? Eles fizeram isso, acessaram essa lesão, limparam, colocaram hidróxido de cálcio e depois de 6 meses a gente tem esse dente preservado. Depois de 12 meses, a gente ainda tem esse dente preservado. Ou seja, esse dente ele não evoluiu para um processo de lesão periapical. Esse hidróxido de cálcio conseguiu realmente combater aquela infecção que estava ali. Então, é um ponto muito importante. Tá? E aí, se a gente pensar na ação do hidróxido de cálcio em relação à seção única e seção múltipla, na seção única a gente não tem tempo para esses materiais fazerem esse processo de desinfecção, porque você já vai obturar. Então, dependendo do caso, você precisa sim utilizar de medicação intracanal, fazer um curativo de demora para melhorar ainda mais o seu processo de desinfecção. Certo? Bom, então agora, depois disso, eu fiz com isolamento, irriguei bastante o meu canal, eu fiz a ativação da solução, deixei meu curativo de demora. Eu posso obturar? Agora você pode obturar, dependendo de alguns sinais que vão te permitir obturar ou não. Às vezes, mesmo com todos esses procedimentos, o seu paciente volta de uma sessão para outra com dente com a medicação intracanal ainda com muita sintomatologia. Se ele ainda está com sintomatologia, você precisa abrir e limpar novamente. Precisa investigar o que está acontecendo. Pode ser um flare-up. Flare-up é quando uma bactéria ela consegue se restabelecer entre uma sessão e outra, ou pode ser uma limpeza que não foi efetiva de primeiro momento. E aí, se a gente tem essas condições, então, né, que a gente vai definir como favorável, que é o paciente que não está reclamando de dor, não apresenta sintomatologia, você sabe que fez corretamente a sua desinfecção, você conseguiu fazer sua limpeza com todos os seus critérios, ficou seguro em relação a isso, você pode obturar, independente da técnica que você vai utilizar para a obturação, tá? Seja essa que a gente faz o penacho, ou seja a técnica de cone único,
O importante na obturação é o dente isolado novamente. Então, toda vez que você vai acessar o conteúdo do canal, você faz o processo de isolamento e faz a desinfecção desse cone de gutta-percha. O cone de gutta-percha, ele não vem estéril quando a gente compra. A gente pode fazer a desinfecção dele na soda clorada ou em qualquer outra substância que vá fazer esse processo de desinfecção sem ressecar. O álcool, por exemplo, ele resseca um pouco esse material, então não é adequado. Legal é fazer com a soda clorada, 10 minutinhos, ele já está ali descontaminado para a gente poder utilizar. E aí tem associação com o cimento. Os cimentos também, hoje em dia, tem os biocerâmicos, que eles também trazem essa parte de ação antimicrobiana e demodulação imunológica. Então, tudo é um processo sempre focando na limpeza e desinfecção do canal, tá? Então, pessoal, a endo, ela não acaba quando você obtura, tá? Ela acaba quando você restaura a sua ação da endo, mas o seu paciente ainda não está de alta. O seu paciente, você só vai poder, de fato, depois que você obturar, ficar tranquilo em relação a ele, se você fizer a restauração ou se você encaminhar para alguém fazer a restauração. Esse é um ponto que você tem que deixar muito bem claro para o seu paciente, porque ele parou de sentir dor, ele não está sentindo incômodo mais, e aí para ele, aquele CIV que está ali como provisório não incomoda. Ele não tem essa percepção, essa noção. E aí vai da gente comunicar com o paciente, falar que se aquilo sair, a gente tem que retratar o canal, porque contaminou novamente. Aí um ponto de você convencer o seu paciente é falar que você vai cobrar novamente. E aí ele toma cuidado e vai fazer a restauração correndo. Então, pessoal, a gente tem um caso, né? Esse caso aqui desse dentista do Oriente Médio, onde ele pega casos extremamente difíceis. Então, ele pega esse dente que estava aqui aberto, extremamente contaminado. No Instagram dele tem todo o processo que ele utilizou para fazer a endo, para fazer a restauração. Ele chega em uma restauração protética depois, devolvendo função para esse paciente, devolvendo saúde para esse paciente e devolvendo estética também. A gente não pode abandonar esse paciente, a gente precisa fazer um acompanhamento periódico. Mas o acompanhamento vai ser até quando? O acompanhamento é até quando a lesão regredir. E se a lesão não regrediu, você precisa pensar em outros meios de fazer aquilo funcionar. Seja com retratamento, seja numa cirurgia parendodôntica para remover a lesão cirurgicamente. Enfim, você precisa avaliar como que vai precisar ser feita a nova estratégia para combater aquele micro-organismo que está mais resistente. E aí, pessoal, uma coisa que eu levo para mim, já que é para gastar tempo, né, ou se a gente está com problema durante o tratamento, a gente está demorando mais, a gente precisa de um tempo para pensar, na dúvida, irriga, fica lá o tempo que você precisar irrigando. Irrigar demais não faz mal. Então, sempre entender isso, que quanto mais você irrigar, melhor você tem o seu tratamento, mais chance de sucesso você traz para aquele paciente. A biologia não é uma ciência exata, então a gente nunca pode garantir que tudo que a gente está fazendo vai chegar no 100% de certeza. Tudo pode mudar, tudo muda para cada caso. As doenças sistêmicas, elas sim interferem na endodontia, está saindo bastante trabalho quanto a isso. Então, o que a gente pode fazer se tem muita interferência? A limpeza e desinfecção. Esse é o ponto mais importante para a gente levar no nosso tratamento endodôntico. Certo, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí eu pergunto, se tem alguém acordado ainda? No tempo, vocês estão cansados? Vocês estão tomando café? E quem quiser tirar dúvida, a gente pode começar um bate-papo aqui, tá? Novamente, eu gostaria de agradecer a professora Cláudia Liga pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e levado na brincadeira mesmo, as brincadeiras que eu coloquei no meio da apresentação, e tenham entendido a real importância desse processo de limpeza e desinfecção do canal. Tá? Eu coloquei para vocês as minhas redes sociais, me segue lá, para ganhar seguidores. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.